O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas, iluminando suavemente a sala de estar. A casa estava tranquila, mas dentro de sua paz, algo estava prestes a se desmoronar. Raquel, uma mulher de 32 anos, olhava para a foto em suas mãos. Ela e seu noivo André sorrindo felizes, com os olhos brilhando de amor. Era uma foto recente, tirada em um dos eventos mais importantes da sua vida. Estava prestes a se casar, a realizar o sonho de uma vida inteira. André era tudo o que Raquel sempre quis: carismático, inteligente e com uma carreira promissora como advogado. Ela acreditava que a sua vida estava prestes a se tornar perfeita. O relacionamento deles, que durava apenas um ano, parecia ser o conto de fadas que ela sempre sonhara. No entanto, havia algo que Raquel não conseguia entender completamente. Sua filha, Ana, de apenas 8 anos, estava distante. Desde o momento em que André entrou na vida de Raquel, Ana se tornara cada vez mais retraída, mais silenciosa. Ela se recusava a falar sobre ele e sempre fazia algo que Raquel considerava estranho, mas ela acreditava que era apenas ciúmes de uma criança que não queria dividir a atenção da mãe. Afinal, ela mesma passou por essa fase quando era jovem. Naquele dia, tudo estava pronto para a festa de noivado. Raquel estava excitada, ansiosa. Ela escolheu um vestido branco simples, mas elegante. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado e ela estava radiante, sem perceber que o destino estava prestes a mudar sua vida para sempre. A pequena Ana estava em seu quarto, o que parecia normal, mas algo nos olhos dela não era. Raquel pensou que seria apenas uma fase, mas ao ouvir o som da porta se abrindo lentamente, olhou para trás, esperando que a filha viesse buscar a aprovação para o vestido. No entanto, Ana não estava vindo para dizer algo positivo. Ela estava pálida, seus olhos estavam arregalados e havia algo de muito errado em sua expressão. Raquel franziu a testa. Ana, querida, você está bem? Perguntou com um sorriso forçado. Ela não sabia que a menina havia presenciado algo que mudaria para sempre o rumo de sua vida e de sua família. Ana, com os lábios trêmulos, caminhou até sua mãe, segurando a mão dela com força. Ela parecia hesitar por um momento, como se procurasse as palavras certas para o que tinha que dizer. A pequena respirou fundo e com os olhos ainda fixos no rosto de Raquel, disse em um sussurro: Mãe, o André, ele não é quem você pensa que é. Ele fez coisas que você nunca imaginou. Raquel congelou. Ela olhou para sua filha, perplexa, sem saber como reagir. A menina estava tão séria, tão assustada. Ela não sabia o que fazer, mas sentia que algo estava errado. Do que você está falando, Ana? Raquel tentou manter a calma, mas uma sensação de pavor começou a surgir em seu peito. A menina ficou em silêncio por alguns segundos e então, com um olhar fixo e profundo, disse uma frase que fez Raquel tremer até os ossos. Eu vi o André em uma rua escura, mãe. Ele estava com outro homem e eles estavam discutindo sobre algo que não deveria existir. Raquel sentiu o sangue sumir de seu rosto. Sua mente estava correndo a 1000 por hora. Ela se lembrou de algo que nunca havia notado antes. André sempre se esquivava de certos assuntos. Ele nunca queria falar sobre o passado dele. O que mais você viu, Ana? Raquel estava com medo, mas sua curiosidade estava dominando sua mente. Ela precisava saber, precisava entender o que estava acontecendo. Ana olhou para a mãe com os olhos fixos antes de dizer, quase em um sussurro: Eu vi ele com alguém de uma família muito importante, mãe. Ele não é o que você pensa. Raquel sentiu o peso daquelas palavras em seu peito. Ela já não sabia o que pensar. O amor que ela sentia por André estava começando a se desintegrar, e o que restava era o vazio do desconhecido. Mas a história estava apenas começando. E o que Ana havia revelado era apenas a ponta do iceberg de uma trama cheia de mentiras, segredos e traições. A mente de Raquel estava em um turbilhão de pensamentos, cada um mais confuso que o outro. Aquelas palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. Eu vi o André em uma rua escura, mãe. Ele estava com outro homem. O que isso significava? Quem era esse outro homem? E por que Ana parecia tão convencida de que André estava escondendo algo? A pergunta que mais atormentava Raquel era: por que Ana, tão jovem, teria mentido sobre algo tão grave? Raquel olhou para sua filha, que estava abraçada a ela, procurando consolo. A expressão da menina estava carregada de ansiedade, mas também havia uma tristeza profunda nos olhos dela, como se ela estivesse carregando um peso imenso. Raquel sabia que Ana nunca mentiria sobre algo tão sério, mas não conseguia compreender como isso se encaixava na imagem que ela tinha de André. O que você quer dizer com ele não é o que você pensa, Ana?
Raquel perguntou, tentando encontrar algum fio de esperança de que aquilo fosse um mal-entendido. Mas a cada palavra da filha, sua esperança se desvanecia. Ana respirou fundo, como se fosse difícil encontrar as palavras certas para explicar o que ela viu. Depois de alguns segundos, ela finalmente falou: Eu sei que você ama o André, mãe, mas ele tem segredos. Eu não posso dizer tudo, mas posso te mostrar o que vivi. Eu não posso deixar você casar com ele e não te contar. Raquel sentiu uma onda de pânico tomar conta de seu corpo. Ela precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo. Ela olhou para a filha, que estava mais firme agora, como se soubesse exatamente o que fazer. Vamos até lá, Ana. Vamos descobrir o que está acontecendo, por mais difícil que seja, disse Raquel com um fio de voz, decidida a enfrentar aquilo. Ela não sabia se estava fazendo a escolha certa, mas sabia que a única maneira de descobrir a verdade era investigar. Aquele mesmo dia, Raquel e Ana seguiram até a rua que Ana mencionara. A atmosfera estava densa e carregada, como se o vento estivesse preparando o cenário para algo sombrio. A rua parecia deserta, sem vida, exceto por algumas lojas fechadas e um par de faróis de carros à distância. O local onde Ana vira André parecia ser um beco escuro entre dois prédios. Ao chegarem lá, Raquel tentou acalmar sua mente, mas o medo tomou conta dela. O que ela estava fazendo? Estaria ela cavando sua própria destruição? Mas sua curiosidade, alimentada pela vontade de proteger sua filha e sua vida, a empurrava para frente. Foi aqui, mãe, disse Ana, parando diante de um pequeno portão enferrujado. Eu vi ele entrando aqui com aquele homem. Raquel olhou para o portão, que parecia ser a entrada de um antigo prédio. Ela podia sentir a tensão no ar, a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Respirando fundo, ela empurrou o portão com força, e eles entraram. O interior era escuro e abafado, com um cheiro de mofo e madeira envelhecida. O silêncio era absoluto, exceto pelos ecos de seus próprios passos. Quando chegaram ao fundo do corredor, Raquel sentiu uma presença, algo que a fez parar. O som de uma porta rangendo se fez ouvir. Ela estava sendo observada. A porta se abriu lentamente, e lá estava André, junto com o homem de quem Ana falara. Mas o que aconteceu a seguir foi um choque para Raquel. Ela reconheceu o homem. Ele não era apenas um outro homem. Ele era alguém que ela conhecia bem, alguém que fazia parte do seu passado. O homem se virou para ela com um sorriso frio no rosto. Raquel, ele disse de forma indiferente, achei que você não viria. Raquel sentiu seu corpo tremer. Era o ex-marido dela, Marco. Aquele homem, que ela achava que nunca mais veria, estava agora no meio de um esquema que ela não conseguia entender. Por que André estava se encontrando com ele? O que isso significava para o casamento deles? Marco, Raquel sussurrou com a voz falha. O que está acontecendo aqui? O que você e André estão fazendo? André, com uma expressão tensa, olhou para ela, mas não falou nada. O silêncio entre eles era denso, como se palavras não fossem necessárias. Mas Marco, com um sorriso de escárnio, respondeu: Raquel, você realmente acha que não iria descobrir? Tudo o que você pensava que sabia sobre o André é mentira. Raquel ficou paralisada. Ela sabia que naquele momento sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que estava acontecendo? Quem era realmente André? E como Marco estava envolvido nisso tudo? Naquele momento, uma verdade ainda mais perturbadora estava prestes a ser revelada. Algo que com certeza destruiria o casamento de Raquel para sempre. O silêncio que se seguiu à revelação de Marco foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Raquel estava paralisada, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Tudo o que você pensava que sabia sobre o André é mentira. O que isso queria dizer? Ela olhou para ele, esperando que ele explicasse, mas André não se moveu, permanecendo em um silêncio profundo e angustiante. Marco, o que você está fazendo aqui com ele? Raquel conseguiu finalmente articular as palavras, ainda sem entender o que estava acontecendo. Como você está envolvido nisso? Marco deu um passo à frente, encarando Raquel com uma expressão quase desdenhosa. Ele parecia se divertir com a confusão que ela estava sentindo. Eu sempre soube que o André não era o que você pensava que era. O que eu estou fazendo aqui? Ele riu, um riso amargo e cheio de desprezo. Eu estou ajudando a esconder a verdadeira natureza dele. Ele tem segredos, Raquel, e agora você vai descobrir. Raquel sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. Segredos? Que segredos? O que você está tentando dizer? Eu sei que você não quer acreditar nisso, mas o André tem um passado.
Um passado que ele tem mantido oculto de você desde o começo. E o pior é que você nunca soube. Marco olhou para ela com um brilho malévolo nos olhos. Ele não é quem você pensa. Raquel olhou para André, seu coração disparado. André, o que isso significa? O que Marco está falando? Ele finalmente olhou para ela, mas os olhos dele estavam vazios, sem qualquer emoção. Era como se ele estivesse se afastando dela, fisicamente e emocionalmente. Ele parecia outra pessoa, um estranho em sua vida. Ele balançou a cabeça como se tentasse encontrar as palavras certas, mas parecia incapaz de falar. Então foi Marco quem falou de novo. Ele foi casado antes, sabia? Marco falou, com um tom de voz que sugeria que essa era uma grande revelação. Mas não foi um casamento comum, Raquel. Ele fez coisas que não posso contar, coisas que ele nunca quis que você soubesse. Raquel não conseguia acreditar. Tudo o que ela pensava saber sobre André, sobre o homem com quem ela estava prestes a se casar, estava desmoronando diante dela. Ela se virou para ele, esperando algum tipo de explicação, mas ele não falou uma palavra. O olhar dele era frio e distante. Isso não é verdade, disse ela com um fio de voz. Mas no fundo ela sabia que algo estava muito errado. André, você tem que me contar a verdade agora. Por um momento, André parecia vacilar, como se estivesse prestes a se abrir. Mas então ele olhou para Marco, e algo mudou em sua expressão. Ele parecia mais nervoso, mais preocupado, como se soubesse que a verdade que ele estava prestes a revelar poderia destruí-los a todos. Raquel sentiu a tensão no ar. Ela olhou para Marco, depois para André, e sua mente começou a trabalhar em overdrive, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que estava se tornando cada vez mais tortuoso. Eu não posso deixar você destruir minha vida, André finalmente disse, sua voz falhando. Raquel, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. Eu? Eu não sou quem você pensa que sou. Raquel sentiu uma pontada no peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dela. Quem você é então, André? Quem é o homem com quem eu estou casada? Foi Marco quem respondeu dessa vez com um sorriso perverso. Ele não é só o seu noivo. Ele é parte de algo muito maior, Raquel. Algo que você nunca vai entender. Naquele momento, Raquel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela não sabia mais em quem acreditar. O homem com quem ela se casaria estava escondendo segredos profundos e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eu preciso saber a verdade, André. Agora. A voz de Raquel tremia, mas ela estava determinada a entender o que estava acontecendo. André respirou fundo e, com um olhar desolado, começou a falar. Eu fui parte de uma organização secreta, Raquel. E as coisas que fizemos, os segredos que guardamos, são coisas das quais eu nunca poderia te contar. Eu sabia que se você soubesse, nunca mais me olharia da mesma maneira. Raquel sentiu o sangue gelar. O que ele estava dizendo? O homem com quem ela pretendia passar o resto de sua vida estava envolvido em algo muito maior e mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Ela não sabia mais o que pensar. Sua mente estava um turbilhão de emoções conflitantes, e sua vida, que antes parecia perfeita, agora estava prestes a ser arrastada para um mundo de mistério, traição e segredos. Raquel. André continuou, a voz dele agora quase inaudível. Eu não queria isso, eu só queria te proteger. Mas já era tarde demais. Raquel sabia que, quando se trata de segredos tão obscuros, a verdade nunca é fácil de engolir. Raquel estava atônita, incapaz de processar as palavras que saíam da boca de André. Ele havia se envolvido com uma organização secreta, algo que ela nunca imaginaria, e agora ela se via à beira de um abismo de incertezas. O que mais ele estava escondendo? O que mais ele tinha feito? Tudo o que ela conhecia sobre ele estava sendo desmantelado, uma peça de cada vez. Você. Você estava em uma organização secreta? Raquel repetiu, tentando entender, tentando encontrar alguma explicação racional. Como isso é possível? Como você pôde esconder algo assim de mim? André estava agora com a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Parecia envergonhado, mas também havia algo mais. Algo que Raquel não podia identificar. Ele não estava apenas arrependido, mas completamente destruído. Eu te protegi, Raquel, ele disse finalmente, sua voz falhando. Eu não queria que você soubesse, porque sabia que isso mudaria tudo. Eu. Eu fiz coisas no passado que não consigo apagar, coisas das quais me arrependo profundamente. Raquel sentiu seu coração apertar. Ela queria acreditar nele, mas a verdade que ele estava revelando era cada vez mais aterradora. Uma organização secreta, segredos de um passado que ela nunca imaginou que ele tivesse.
E agora, com Marco interferindo, tudo parecia ainda mais complexo. Mas o que exatamente você fez? Qual era o seu papel nessa organização? Raquel perguntou, o tom de sua voz agora mais firme, mais exigente. Ela não poderia mais continuar vivendo em um limbo de dúvidas. André levantou os olhos para ela, os olhos agora marejados, como se ele estivesse prestes a chorar. Eu não era apenas um membro comum, Raquel. Eu estava envolvido em operações especiais, coisas que envolveram muitas pessoas, muitas vidas. E eu não podia te contar porque isso colocaria você em perigo. Raquel sentiu um frio percorrer sua espinha. Em perigo? Como assim? O que você está tentando dizer? Eu estava tentando te proteger, ele repetiu, a voz agora quase inaudível. Mas agora eu percebo que a maior ameaça é minha. Eu não posso mais esconder isso de você. A organização não vai parar até que tudo seja concluído. E você está no centro disso. Raquel olhou para ele, com os olhos arregalados, sem conseguir processar o que ele acabara de dizer. Eu. Eu não entendo. O que você quer dizer com eu estou no centro disso? André hesitou, sua expressão se tornando ainda mais sombria. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem para revelar algo ainda mais terrível. A organização sempre foi em torno de uma missão, Raquel. E agora, a missão é você. A Raquel ficou sem palavras. Como poderia isso ser possível? Ela era apenas uma mulher comum, alguém que acreditava ter uma vida tranquila, com um casamento perfeito à vista. E agora, tudo isso estava sendo virado de cabeça para baixo por uma verdade inacreditável. Você. Você está dizendo que sou o alvo de uma organização secreta? Ela perguntou, a voz tensa e cheia de incredulidade. Sim, respondeu André com um olhar derrotado. Eu não sei todos os detalhes, mas sei que você tem algo que eles querem. Algo que está diretamente relacionado ao meu passado, algo que eu fiz, algo que eu não sabia que teria consequências. O sangue de Raquel gelou. O que você fez, André? O que você escondeu de mim? Ele olhou para ela com um olhar que misturava dor e arrependimento. Raquel, eu não queria que você fosse parte disso. Eu te amei desde o começo, mas quando me envolveram nisso, não pude fazer nada. A organização está atrás de você, e eu não posso te proteger mais. Raquel sentiu sua cabeça girar. Tudo estava ficando confuso. O homem em quem ela confiava, aquele com quem ela imaginava passar o resto de sua vida, estava de alguma forma envolvido em algo muito maior, muito mais perigoso do que ela jamais imaginara. E então a porta da casa se abriu com um estrondo, interrompendo o pesadelo silencioso que agora pairava entre eles. Era Marco, com um sorriso frio e ameaçador no rosto. Agora a verdade está fora, Marco disse com uma voz grave e ameaçadora. Mas o que vocês não sabem é que o pior ainda está por vir. Raquel olhou para Marco, seus olhos arregalados em choque. O que você quer dizer com isso? Marco deu um passo à frente, seu olhar penetrante. O que você ainda não sabe, Raquel, é que o verdadeiro objetivo da organização não é apenas você. Eles estão atrás de algo mais. Algo que está mais perto de você do que imagina. Raquel olhou para André, esperando alguma explicação, mas ele estava novamente calado, a expressão sômbria. O pavor tomou conta de Raquel enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Algo mais. O que poderia ser mais importante do que sua própria vida? Marco se aproximou lentamente, como se estivesse saboreando o momento. Você está mais envolvida nisso do que pensa, Raquel, e agora não há mais volta. Raquel estava em choque. A revelação de Marco, mais do que qualquer outra coisa, a fez sentir que o chão havia desaparecido sob seus pés. O que mais poderia estar escondido? O que mais ela não sabia sobre o homem que amava e sobre o mundo ao qual ela agora estava irremediavelmente ligada? O sorriso de Marco era frio e ameaçador, mas havia algo mais por trás daquele olhar. Uma certeza inabalável de que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Raquel olhou para ele, seus olhos tentando entender, a confusão se transformando em uma sensação crescente de desespero. Como ela poderia estar no centro de uma trama tão complexa? O que mais ela não sabia? Você está dizendo que eu sou apenas uma peça em um jogo que não entendo? Ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. O que você quer dizer com algo mais? O que mais está em jogo aqui? Marco deu um passo à frente, seus passos ressoando na sala silenciosa. Raquel, você tem noção de quem você realmente é? Não é apenas o seu passado que está em jogo, mas o futuro de muita gente. A sua vida não é só sua, querida. Você tem algo que muitos desejam, algo que não está apenas ligado ao André, mas a tudo o que ele fez antes de você.
Raquel sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Você está mentindo. Tudo isso é uma invenção. Eu não sou ninguém importante. Ah, você acha mesmo? Marco zombou, inclinando a cabeça, os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Acontece que você é mais do que imagina. André fez escolhas, Raquel. Ele te envolveu em algo que você nem ao menos compreende, e agora não tem mais como sair. Raquel queria gritar, mas algo a impediu. Algo em Marco, algo na forma como ele falava, fazia com que as palavras se concedessem mais sentido do que ela gostaria. Ela olhou para André, esperando que ele intervisse, que explicasse, mas ele parecia perdido, tão indefeso quanto ela. Isso não faz sentido, ela murmurou, dando passos vacilantes para trás. Se eu sou tão importante, por que André nunca me contou nada disso? Ele sempre me escondeu a verdade. Porque ele estava tentando te proteger. Marco respondeu, a voz mais suave, quase como se estivesse tentando ganhar sua confiança. Mas a verdade é que, quando você conhece certos segredos, não há como ignorá-los. Agora você está dentro disso, Raquel. E não importa o quanto você tente fugir, isso vai te alcançar. Raquel olhou para o homem que amava, o homem com quem ela havia sonhado em compartilhar o resto de sua vida. Mas agora, ele não parecia ser mais do que uma sombra de quem ela pensava que fosse. Ela não conseguia mais confiar nele. Então, o que você quer de mim, Marco? Ela perguntou, a voz mais forte, determinada a enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. O que é que você quer de verdade? Marco deu um sorriso pequeno, mas cheio de malícia. Eu só quero uma coisa: que você entenda o que está acontecendo aqui e que você faça a sua escolha. Raquel sentiu seu coração acelerar. Escolha? Que escolha? Você tem que decidir, Raquel. Ficar do lado de André ou fazer o que é necessário para se proteger. Porque, como eu te disse, você não está apenas envolvida nisso por acidente. Você é uma chave para um futuro que André tentou impedir. A questão é: você vai ser parte disso ou vai tentar escapar? Raquel olhou para ele e a última palavra que ela ouvira o tempo todo se repetiu em sua mente: futuro. Mas o futuro de quem? E o que ela deveria fazer? A verdade estava ficando cada vez mais confusa, mais aterrorizante. Ela não sabia em quem confiar ou como sair dessa situação. André, que até agora se mantivera calado, finalmente falou, sua voz cheia de pesar. Raquel, eu não queria te colocar nisso, mas a verdade é que você é a única que pode ajudar. Ajuda? Ela repetiu, a incredulidade tomando conta de sua voz. Ajudar quem? Ajudar você a continuar escondendo a verdade? André olhou para ela, o peso da culpa em seus olhos. Raquel, eu sei que parece difícil de acreditar, mas o que está em jogo é muito maior do que nós dois. E eu só queria proteger você. Proteger? Raquel riu, sem humor. Você me protegeu mentindo para mim. Você me colocou nesse pesadelo e agora diz que é pro meu bem? Ela sentiu um calor crescer dentro de si, uma mistura de raiva e medo. Não sabia mais em quem confiar. O homem que ela amava estava cheio de segredos, e Marco, agora mais do que nunca, parecia um inimigo implacável. Ela precisava tomar uma decisão. Precisava saber a verdade, e mais do que isso, precisava entender o que deveria fazer para salvar a si mesma. Raquel estava paralisada. Cada palavra de Marco parecia ter sido projetada para atingir seu ponto mais vulnerável. Ele falava como se tudo estivesse decidido, como se a verdade fosse uma sentença inevitável. Ela não sabia mais em quem acreditar ou o que fazer. As palavras de Marco e a expressão de André, perdida e cheia de culpa, a deixavam ainda mais confusa. Raquel, você tem que entender. A decisão não é minha, não é sua, não é mais sobre nós dois. Isso vai muito além de um relacionamento, disse André, sua voz trêmula, como se estivesse se desculpando, mas sem saber como fazê-lo de maneira convincente. Ela queria gritar, queria correr dali e desaparecer de tudo aquilo. Mas, ao olhar para ele, ela se sentia, de alguma forma, cega para o que estava realmente acontecendo. A confusão que tomou conta de sua mente não a deixava raciocinar direito. Como ele pôde esconder de mim algo tão grande? Algo que agora está ameaçando destruir tudo o que construímos, pensou ela. Marco percebeu a luta interna dela e fez uma pausa, como se estivesse calculando os próximos passos com cuidado. Raquel, você não entende. A verdade que você busca vai te assustar. Vai mudar sua vida para sempre. Ah, mas você já está dentro disso. Não tem mais como voltar atrás. A única escolha que você tem agora é como vai lidar com isso. Ela respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que estavam tomando conta de seu corpo.
A última coisa que ela queria era ser parte de uma conspiração ou jogo de poder. Mas havia algo em Marco que a fazia duvidar das intenções de André. Como ela poderia confiar em alguém que sempre esteve tão longe de ser transparente com ela? E o que você quer de mim, exatamente? Raquel perguntou, as palavras saindo com mais raiva do que ela pretendia. Se você quer que eu seja parte disso, como você diz, você me deve uma explicação. Me mostre a verdade. Não me faça mais perguntas sem me dar respostas. Marco a observou atentamente. Não havia mais o sorriso zombeteiro de antes, mas um semblante sério, implacável. Ele estava ali, como uma figura que parecia ter o controle total da situação. Você vai entender, Raquel. A sua história não começou com André. Começou muito antes disso. Você tem que entender de onde você vem e o que você realmente significa. A ligação entre você e tudo o que está acontecendo aqui não é uma coincidência. Você foi escolhida, e sua presença aqui é essencial para o desfecho de tudo isso. Raquel se sentiu gelada. Algo naquelas palavras fez seu coração parar por um segundo. O que ele queria dizer com escolhida? E qual era esse desfecho que ele mencionava? Uma parte dela queria ignorar aquilo tudo, afastar-se e recomeçar sua vida de algum modo. Mas havia algo, uma força invisível, que a puxava de volta para aquele jogo sinistro. Ela sentiu que, por mais que tentasse negar, sua vida estava agora entrelaçada com aquelas forças que ela mal compreendia. Raquel, você está pronta para saber o que está realmente acontecendo? Marco perguntou, o tom de sua voz suavizado por um toque de ironia. Ou vai continuar fazendo parte desse jogo sem entender as regras? Raquel olhou para André, que parecia cada vez mais distante. Era como se ele tivesse se tornado uma sombra, uma presença vazia, incapaz de explicar suas ações ou de se defender de forma convincente. Ele parecia um homem derrotado, preso em um enredo do qual não sabia mais como escapar. Era difícil acreditar que o homem com quem ela casara havia se envolvido em algo tão grande, tão perigoso. Eu quero saber tudo, disse Raquel, sua voz tensa e decidida. Não me faça mais esperar, Marco. Se você tem algo a dizer, diga agora. Marco, finalmente, parecia satisfeito com a decisão dela. Ele fez uma pausa dramática antes de responder. Muito bem. A verdade é esta, Raquel. Tudo o que você acha que sabe sobre André, sobre o que ele faz, sobre quem ele realmente é, está errado. Ele está envolvido em um projeto que vai mudar tudo no futuro. E você, minha cara, é uma peça fundamental nisso. Você é parte de uma história que começou muito antes de você nascer. Raquel sentiu seu mundo desmoronar ao ouvir aquelas palavras. O que ele queria dizer com isso? Como ela poderia ser parte de algo tão grandioso, tão assustador, sem nem ao menos saber o que estava acontecendo? Marco continuou, sem dar tempo para ela processar as informações. Este projeto é secreto, e André de alguma forma fez com que você fosse escolhida. Mas ele cometeu um erro. E agora, todos os envolvidos nesse projeto vão ser destruídos, a menos que você tome a decisão certa. A sala ficou em silêncio. Raquel não sabia o que pensar, não sabia o que sentir. Estava com medo, mas também sentia que estava em uma encruzilhada. O que ela deveria fazer? A verdade estava finalmente sendo revelada, mas parecia mais confusa e aterradora do que ela jamais poderia imaginar. Raquel sentia um peso esmagador sobre seus ombros. As palavras de Marco reverberavam em sua mente, mas ela não conseguia ainda entender o todo. A história, o projeto secreto, as escolhas que estavam sendo feitas em seu nome, tudo parecia uma trama intrincada da qual ela não tinha controle. Got it. If you'd like to continue with this story or need anything else, just let me know. Got it. Let me know if you need anything else or want to continue with the story. Chegaram até a casa de Marco e, ao entrarem, o ambiente parecia carregado, denso, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de mistério. Marcos aguardava na sala de estar, seu olhar frio, calculista, como se já soubesse que esse momento chegaria. Ele se levantou lentamente, observando as duas mulheres com um sorriso de canto, quase como se estivesse se divertindo com a situação. Eu sabia que vocês viriam, disse ele, sem surpresa. A busca pela verdade é algo implacável, não é? Raquel olhou para Marco, sem esconder a angústia em seu rosto. O que está acontecendo, Marco? Eu preciso entender tudo, não posso mais viver na ignorância. Marco deu um passo à frente e, por um momento, parecia como se estivesse hesitando, como se estivesse avaliando o que revelar. Mas então ele finalmente falou. A verdade é que todos nós fomos manipulados desde o começo. A minha presença na vida de vocês não foi uma coincidência. O que está por trás disso tudo é muito maior do que você pode imaginar.
Não se trata apenas de escolhas, Raquel. Trata-se de destinos entrelaçados, de algo que vai além do que podemos controlar. As palavras de Marco deixaram Raquel sem palavras. Ele falava como se tudo já tivesse sido predeterminado, como se ela não tivesse mais livre-arbítrio. Mas o que isso significava? E o que ele queria dizer com destinos entrelaçados? Clara, ainda ao lado de Raquel, não aguentou mais o peso do silêncio. O que você quer dizer com isso? Estamos todos em um jogo maior do que podemos perceber? Marco deu um sorriso enigmático, como se estivesse satisfeito por finalmente ter o controle da conversa. Sim, é um jogo, mas é um jogo de vida ou morte. E a pergunta que você deve se fazer é: você está disposta a jogar esse jogo, sabendo o que está em jogo? Porque, Raquel, a decisão está em suas mãos agora, e não há volta. Raquel engoliu seco, suas mãos tremendo. O que ele queria dela? O que ele estava pedindo para que ela fizesse? A verdade estava mais perto do que ela imaginava, mas ainda havia muito mais a ser revelado. Ela só não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade que Marco estava prestes a revelar. Raquel sentia o peso das palavras de Marco, como se estivessem afundando em seu peito, esmagando suas esperanças e suas certezas. Ela olhou para Clara, mas a amiga estava igualmente em choque, sem saber como reagir. A tensão na sala era palpável, e Marco estava ali diante delas com um sorriso enigmático no rosto. Ele sabia algo que Raquel ainda não compreendia, algo que mudaria tudo em sua vida. Então, o que você quer de mim? Raquel perguntou, sua voz quase inaudível, mas cheia de um tipo de determinação que ela não sabia que ainda possuía. O que é esse jogo, Marco? O que está em jogo aqui? E como eu sou parte disso? Marco se sentou novamente, observando Raquel com atenção, como se estivesse analisando suas reações. Ele parecia mais calmo, mais seguro agora, como se já soubesse que o jogo estava em andamento e que ela não teria outra opção a não ser jogar. Raquel, ele disse, sua voz baixa e grave, tudo que você conhece, tudo que você pensa que é verdade, está prestes a ser desmoronado. Eu não sou apenas o homem que você ama, eu sou parte de algo muito maior, algo que não posso explicar em palavras simples. O que você não sabe é que sua vida foi cuidadosamente arquitetada desde o início. Você e André, vocês têm um papel fundamental em tudo isso. Raquel engoliu em seco. Suas mãos estavam frias, mas seu coração estava batendo forte. Você está dizendo que tudo foi planejado, que minha vida não é minha? Marco assentiu lentamente, como se confirmasse suas piores suspeitas. Sim, Raquel. E agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar ignorando a verdade e viver com as mentiras que lhe foram contadas, ou você pode enfrentar a realidade de quem você realmente é e o que está por trás dessa história. Clara, que até então estava em silêncio, não conseguiu mais segurar a pressão. O que você quer dizer com isso, Marco? O que Raquel tem que escolher? Como ele e André estão envolvidos nisso? Marco olhou para Clara, e por um momento seus olhos brilharam com algo que Raquel não conseguiu identificar. André tem o mesmo destino de Raquel. E eu posso lhe dizer uma coisa, Clara. Nada será o que parece ser. Os laços que os unem são muito mais profundos do que qualquer um de vocês pode compreender. Raquel não sabia se estava ouvindo a verdade ou se tudo não passava de uma manipulação de Marco. A dor em seu peito aumentava e uma sensação de impotência começava a se apoderar dela. Era como se ela estivesse no centro de um jogo muito maior, mas não soubesse as regras. Como ela poderia lutar contra algo tão grande? Você está dizendo que André e eu somos parte de um destino traçado para nós? Raquel perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Ela não conseguia entender. Como tudo o que ela acreditava, tudo o que ela amava, poderia ser parte de um plano maior, de algo fora de seu controle. Marco olhou diretamente nos olhos de Raquel e pela primeira vez sua expressão suavizou. Sim. Mas a boa notícia, Raquel, é que ainda há tempo para você mudar as coisas. A escolha é sua. E a decisão que você tomar agora afetará não só você, mas todos ao seu redor. Raquel sentiu um calafrio subir por sua espinha. Ela olhou para Clara, que parecia igualmente perdida, sem saber qual caminho seguir. A verdade estava bem na sua frente, mas ela não sabia se estava pronta para aceitá-la. Ela queria acreditar que ainda poderia controlar sua vida, que ainda poderia decidir seu próprio destino, mas as palavras de Marco a faziam questionar tudo o que ela sabia. Eu não sei se posso fazer isso, Raquel sussurrou, mais para si mesma do que para Marco. Como posso escolher entre a verdade e a mentira? Como posso confiar em você?
Marco deu um sorriso fraco, como se esperasse essa dúvida. A confiança é algo que se conquista, Raquel. E você terá que decidir se está disposta a confiar em mim. Se você escolher a verdade, a dor virá. Mas se você escolher a mentira, você viverá em um mundo onde nada é real. Raquel olhou para o chão, as palavras de Marco ecoando em sua mente. Ela sentia que estava em um beco sem saída, sem saber o que fazer. O que ela deveria escolher? O que era verdade? O que era mentira? Raquel, Clara disse suavemente, colocando a mão no ombro da amiga. Você não está sozinha. Estamos juntas nisso. Se você decidir enfrentar a verdade, estarei com você. Raquel olhou para Clara e, pela primeira vez desde que entraram naquela casa, sentiu um pouco de esperança. Talvez, com o apoio da amiga, ela pudesse enfrentar o que estava por vir. Mas a escolha ainda estava diante dela, e ela sabia que, independentemente de sua decisão, nada mais seria como antes. O que Marco estava planejando? O que ele queria de Raquel? E mais importante, qual seria o preço da verdade? O silêncio na sala era ensurdecedor. Raquel sentia o peso da escolha que tinha em suas mãos, e cada segundo que passava parecia arrastado, como se o tempo estivesse se esticando até o limite de sua resistência. Ela olhou para Clara, sua amiga que sempre esteve ao seu lado, e então para Marco, que ainda aguardava uma resposta, como se já soubesse qual caminho ela tomaria. Eu não sei o que fazer, disse Raquel, sua voz tremendo. Se eu escolher a verdade, o que acontecerá com André? E com minha vida? Marco se levantou e deu um passo em direção a Raquel. Seus olhos estavam cheios de uma intensidade que ela não conseguia decifrar. A verdade, Raquel, é a única coisa que pode libertá-la. Eu sei que o que vou revelar agora não será fácil, mas é a única maneira de quebrar as correntes que o mantém presa a um destino que não é seu. André, você, todos vocês estão envolvidos, mais do que imagina. Raquel sentiu uma sensação de claustrofobia tomando conta de seu peito. Tudo que ela conhecia, todos os seus relacionamentos, tudo estava prestes a ser revelado de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Ela não sabia se estava preparada para isso, mas ao mesmo tempo não havia mais como voltar atrás. Eu estou pronta, disse Raquel, sua voz mais firme do que ela imaginava. Revele a verdade. Marco sorriu de forma enigmática e deu um passo atrás. Muito bem, Raquel. A verdade que você está prestes a ouvir vai mudar tudo. Você está prestes a descobrir a conexão entre você e André, mas também o segredo que sua mãe guardou por tantos anos. Raquel sentiu seu coração acelerar. A menção de sua mãe fez um arrepio percorrer sua espinha. O que Marco queria dizer com isso? Ela sempre soubera que havia algo de estranho na história de sua família, mas nunca imaginara que chegaria a isso. Raquel, você e André não são apenas namorados, disse Marco, e cada palavra parecia pesar ainda mais. Vocês têm um laço muito mais profundo. André é, na verdade, seu irmão. Raquel ficou paralisada. As palavras de Marco estavam esmagando tudo o que ela sabia sobre si mesma. Ela olhou para Clara, que estava tão atônita quanto ela. Como isso poderia ser possível? Ela e André, irmão e irmã. Não havia como. Não pode ser, disse Raquel, a voz falhando. Isso não pode ser verdade. Marco, no entanto, estava implacável. Eu entendo sua reação, Raquel, mas a verdade está aí. E isso tem a ver com a história de sua mãe, com o que ela fez para proteger vocês dois, para esconder de vocês a verdade. André e você foram separados no nascimento para evitar que esse segredo fosse revelado. Mas agora, com o tempo, a verdade sempre encontra um caminho. Raquel não sabia se estava ouvindo a verdade ou se tudo aquilo não passava de uma mentira cruel. Ela sempre soubera que sua mãe tinha segredos, mas jamais imaginou que a verdade fosse tão devastadora. Ela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Então, o que isso significa para nós agora? Raquel perguntou, sua mente confusa, tentando processar as palavras de Marco. André e eu somos irmãos? Marco assentiu. Sim, Raquel. E há mais. André também tem conhecimento disso, mas ele não pode falar com você até que você se prepare para a verdade. Raquel estava em choque. Tudo o que ela conhecia estava se despedaçando, as peças do quebra-cabeça da sua vida caindo uma a uma. Como ela poderia lidar com isso? Como ela poderia olhar para André, o homem com quem sonhou construir um futuro, agora que sabia que ele era seu irmão? Eu preciso falar com ele, disse Raquel, sua voz abafada pela dor. Eu preciso entender. Eu não posso viver com isso sem saber. Marco olhou para ela com um olhar de simpatia. Eu entendo, Raquel, mas antes de tudo você precisa aceitar o que aconteceu. A verdade não é fácil, mas é a única coisa que pode curar as feridas.
Raquel se afastou, o peso da revelação a esmagando. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Tudo havia mudado, e não havia como voltar atrás. Enquanto ela caminhava em direção à porta, sentiu o olhar de Clara em suas costas. Sua amiga estava ali pronta para apoiá-la, mas Raquel sabia que ela teria que fazer essa jornada sozinha. A verdade tinha um preço, e ela ainda não sabia se estava pronta para pagá-lo. Raquel, Clara chamou suavemente. Você tem que enfrentar isso, não importa o quão difícil seja. Mas não se esqueça de que você não está sozinha. Raquel assentiu, sabendo que, apesar de tudo, sua vida estava apenas começando uma nova jornada. E o que ela faria com a verdade que agora tinha nas mãos, ela ainda não sabia. Mas uma coisa era certa: a partir daquele momento, ela nunca mais seria a mesma. O que aconteceria a seguir? Raquel enfrentaria André e sua mãe, e o que mais estava escondido nas sombras dessa história? Fim.